Oi pessoal, tudo bem? Então vamos para a aula de radioatividade. Meu nome é professor Leonardo. Esse material foi preparado pela professora Carla, dá aula para vocês também, e foi adaptado. Essa aula foi adaptada e vai ser ministrada por mim, tá bom? Vamos seguir firme, vamos lá galera, vamos juntinhos aí. Pensamento: que a gente nunca duvide da escolha da verdade como melhor caminho. É de um grupo chamado Um Cartão, que eu gosto bastante. Radioatividade, pessoal. Aqui a gente começa com um leve histórico, né? Deixa eu sair daqui, ó. Então, desde a descoberta de raio-x, né, finalzinho do século XIX, a gente tem algumas coisas interessantes aí para destacar, né? Marie Curie, né, e Pierre Curie, sendo laureados aí no prêmios Nobel aí nessa área, né? Rutherford, Becquerel, uma experiência interessante também que acontece, né? Primeiro reator nuclear 1942, infelizmente bombardeamento de duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, em 45, tá legal? E as coisas foram acontecendo, a gente tem radioatividade bem no nosso cotidiano, espero que vocês vejam aqui comigo. Bom, é um fenômeno natural ou artificial em que átomos emitem energia na forma de partícula e onda, resultando em uma transmutação ou reação em cadeia. Então, os núcleos, né, ou estáveis ou com excesso de energia radioativos, e esse excesso de energia pode ser emitido em forma de ondas eletromagnéticas, radiação gama, ou em forma de matérias, partículas, que é as radiações alfa e beta. Bom, esses radioisótopos se referem a isótopos que emitem radiação. A gente também chama de radiofármacos. Tem um vídeo bem legal do Marlos e do Paulo falando em aplicações da radioatividade, tanto na engenharia, para o Marlos, né, e para a medicina, o Paulo. Recomendo, tá? O Paulo falou exatamente sobre isso aqui que eu estou falando agora. Bom, a descoberta, então, Becquerel, falei até que era interessante a experiência, né? Então, sais de urânio emitiram radiações semelhantes aos raios-x, imprimindo imagens em chapa fotográfica. Aqui tem toda uma história que ele esqueceu o material. Às vezes tem sempre um romance assim para chegar nessas histórias. Muitas vezes a ciência acaba sendo descoberta às vezes por um acidente ou uma coisa não intencional, mas muitas vezes são anos e anos de estudo para se chegar num objetivo. Então, relacionou-se na época a energia capaz de ionizar gases, tornando condutores de eletricidade. Ok? Bom, a partir de 1902, Rutherford e Soddy começaram os estudos sobre os raios, separando-os em alfa, beta e gama. Os raios alfa e beta são formados por partículas eletricamente carregadas. Os raios beta são 100 vezes mais penetrantes que os raios alfa. Com isso, pode ser que a radiação era o resultado de desintegrações espontâneas de alguns átomos e que era possível um átomo se transformar em outro, que era um sonho da alquimia, né? Só que a alquimia, você queria transformar tudo em ouro, por exemplo, não é bem assim, né? Então aqui, características de reações, esse slide é mega importante, galera. Com isso pode dizer resultado das integrações, um átomo se transformar em outro. O que vai estar no jogo? O alfa, que eu tenho 4 e 2, né? 2 prótons e 2 nêutrons, massa 2. O beta, partícula de carga negativa que tem a origem do núcleo, na forma de elétrons e com massa desprezível. Então massa 0 e a carga menos 1, tá? Aqui embaixo. E o gama é 0, 0, não é partícula. É a onda eletromagnética semelhante à luz, possui alto poder de penetração, está sempre acompanhado das partículas alfa e beta. Quando você vai fazer um exame, às vezes o enfermeiro, a enfermeira coloca um avental, né, de chumbo para proteger da radiação, né, porque você está recebendo uma vez durante pouco tempo, quem trabalha ali está recebendo o tempo todo, né? Então, exemplo, o urânio se desintegra emitindo partícula alfa e se transformando em tório, um outro elemento químico. A gente vai ver daqui a pouquinho que isso aqui é uma fissão, né? O átomo se separa, ao contrário da fusão que tem a junção, tá? Os raios X, deixa eu apagar aqui,
Ó, raio-x não é energia nuclear, isso é importante. São emitidos quando elétrons acelerados por alta voltagem são lançados contra átomos e sofrem frenagem, perdendo energia. Não tem, pois, origem do núcleo do átomo. São ondas eletromagnéticas, ok? A descoberta foi feita pelo físico alemão Hüttinger. Pronunciei para me dar uma dica. Tá bom? Então, raio-x tem a ver quando são emitidos quando elétrons acelerados por alta voltagem, mas não é energia nuclear, atenção. Bom, as leis de radioatividade, a gente vai ficar com duas. A primeira lei, ou lei de Soddy, é o seguinte: quando o elemento radioativo emite uma partícula alfa, dá origem a um novo elemento que possui número de massa 4 unidades menor e número atômico 2 unidades menor. A primeira lei simplesmente é para a gente entender o seguinte: lembra também de Lavoisier? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ó, esse Azinho vai ter que ser, aqui desse lado, 4, o outro A menos 4. Eu considero isso aqui para igualar ao A. 238, ó, vai ser 238 menos 4. E as massas? Mesma coisa, o Z mais 2, aqui vai ser Z menos 2, para desconsiderar já esse aqui, né? E aqui 92, aqui eu já sei que são 2, então aqui eu já tenho direto 90, né? Que aí você vai fazendo por diferença. A segunda lei tem a ver com ao emitir uma partícula beta, um elemento químico origina um novo elemento com a mesma massa atômica, porém com o número atômico acrescido de uma unidade. Aqui é só não dar mole, porque como é menos 1, na verdade, você vai fazer, para descobrir, vai ser Z mais 1, não Z menos 1, como era, por exemplo, aqui, ó, emitiu uma beta, o tório tem 90, o próximo vai ter 91, ok? Aqui a gente tem um protactínio, vai até confirmar, tá? Bom, aplicações estão na medicina, bastante coisa, né? Tomografia, o PET, cintilografia, esterilização de equipamentos hospitalares, né? Uso de iodo radioativo em diagnóstico e terapia de tireoide, né? Agricultura, deixa eu ficar aqui no meio das batatas, conservação de produtos agrícolas, marcação de insetos para controle de praga, estudo do crescimento da planta e outros, ok, pessoal? Na indústria, né, automobilística, indústria de petróleo, dessalinização de águas, exploração espacial. Então a gente está vendo que a radioatividade está presente em muitas etapas aí da aventura do ser humano na Terra, né? Bom, a datação do carbono 14 também é bem interessante, mas você sabe que às vezes um animal viveu há 5.000 anos atrás, né, verificando a idade de um fóssil. Então, por exemplo, os organismos vegetais e animais vão absorvendo carbono 14 ao longo de toda a sua vida, sendo que a sua concentração vai aumentando até que se estabelece o equilíbrio de 14 dpm e a quantidade de massa de carbono 14 se torna igual à presente na atmosfera. No entanto, quando a planta, o ser humano, o animal morre, o carbono deixa de ser absorvido e passa apenas a se desintegrar. Com isso em mente, os cientistas usam o carbono 14 para determinar a idade fóssil de animais e vegetais ou de qualquer objeto que seja subproduto de tais, como um pedaço de madeira ou de pano, tá? Deixa eu andar aqui de novo. Aqui o título é Tempo de Meia-Vida. Esse cálculo leva-se em conta o tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida ou semi-desintegração. Tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos se desintegre, ou seja, o tempo que levará para uma amostra do material radioativo se reduza pela metade. O período de meia-vida do carbono, por exemplo, é de aproximadamente 5.730 anos, mas tem uns que são bem rápidos, tá? Então aqui, por exemplo, aqui eu estou falando do carbono 14, tá? Nota aqui, ó, as dívidas. Então aqui vai diminuindo, tá? Aqui, por exemplo, 14,014, 6, 7 menos 1 e por aí vai, tá, pessoal? Decaimento radioativo de novo, né? Então aqui tem um esqueminha, como é que a gente calcula, né? Você vai dividindo por 2 ou, se quiser usar fórmula, pode calcular o tempo envolvido, a quantidade de massa ou número de período através da fórmula abaixo. Então você vai fazer m igual a m0 sobre 2x. Tá? Então m é a massa final,
o M0 é a massa inicial, tudo bem? E aí eu tenho aqui o X, o número de períodos, Tzinho, o tempo total, e o tempo de um período, né? Então, tempo vai ficar X, que é o número de períodos, vezes o tempo de um período. Então vamos agora para a prática, né? O decaimento radioativo, deixa eu andar aqui um pouquinho, de uma amostra de estronço 90, está representado no gráfico a seguir. Partindo de uma amostra de 40 gramas, após quantos anos aproximadamente restarão apenas 5 gramas? Então ele vai caindo, né? 40 vira 20, 10, 5, depois de 3 períodos de meias vidas. Você pode calcular aqui, ó, olhando pelo gráfico. Então a gente vai ficar com 90 anos para ter esse decaimento todo, de 40 para 5 gramas de estronço 90, tá? Energia nuclear, né? A parte aqui do Rio, a gente tem abastecimento, se não me engano, é 40%, né? Que é energia nuclear, vem de Angra dos Reis, né? Então a matriz energética mundial, a gente localiza a nuclear aqui em torno de 10%, né? A maior seria por carvão, nessas termoelétricas e por aí vai. Gás está ganhando espaço também, né? E outras. Segundo dados de maio de 2019 da Associação Nuclear Mundial, existem 447 reatores nucleares em operação no mundo, em 30 países, com capacidade instalada total de 398.154 MWE. Ok? Então vamos lá. Tem regiões que se desligarem os reatores nucleares, né, as pessoas morrem de frio, então é uma coisa que precisa dosar, né? Na fissão, vamos lá, deixa eu me movimentar aqui, é a reação pela qual um nêutron, ao se chocar com o núcleo atômico, faz esse partir, fissão, né, quebra, liberando uma certa quantidade de energia e mais alguns nêutrons. Esses novos nêutrons vão se chocar com outros núcleos e produzir novas fissões e mais nêutrons, por isso a reação em cadeia, né? Em um reator nuclear, a reação em cadeia é controlada inserindo-se barras de elementos absorventes de nêutrons, que impede o aumento excessivo do número de nêutrons, para ficar o mais controlado possível. Essa animação então mostra um pouco isso, tá? Da fissão, quem quiser ver com calma. Aqui um esqueminha de um reator nuclear, né? Central nuclear, né? Então aqui a geração de vapor, e aí essa geração de vapor é que vai movimentar a turbina e por aí vai, mas são máquinas enormes, né? Bomba atômica, então um erro aí do homem, né? E tem que tomar muito cuidado para não repetir nessa época moderna. E a fusão eu vou definir primeiro assim, processo no qual 2 ou mais núcleos atômicos se juntam e formam outro núcleo de maior número atômico, pela junção, né? A fusão nuclear requer muita energia para acontecer e geralmente libera muito mais energia do que a que consome, tá? Então aqui tem alguns exemplos, se quiserem depois voltar, assistir isso aqui com calma, tá? Aqui o Sol, né, que acontece a fusão nuclear, sim, ficou bem legal essa foto aqui, né? Bomba de hidrogênio, bomba H, com maior poder devastador, 500 vezes maior do que a bomba de urânio ou plutônio, testada na década de 50 passada. Irradiação, contaminação e prejuízos biológicos, né? Então, irradiação, exposição de objeto a um corpo à radiação, que pode ocorrer à distância sem necessidade de contato. Irradiar não é contaminar. Contaminação, radioativa ou não, caracteriza pela presença indesejável de material em local onde não deveria estar. No caso de materiais radioativos, a contaminação gera irradiações. Para descontaminar um local, retira-se o material contaminante. 3. Danos biológicos ou prejuízos biológicos. Quando exposto à radiação, a molécula de água presente no líquido puro ou fazendo parte de tecidos vivos absorve energia e forma radicais livres. Bom, o lixo nuclear, produtores, né?
precisam se responsabilizar pelo material. Emissão de radiação gama. Radiação gama possui alto poder de penetração no organismo, sendo extremamente tóxico às funções celulares. Terceira, classificação quanto à emissão. Resíduo caracterizado como baixa, estou falando tudo de lixo nuclear, né? Com baixa ou média radioatividade é armazenado em estruturas de concreto. Quando é de alta reatividade, precisa ser resfriado e envolto em chumbo, aço e concreto. Nessa usina lá aqui do Rio, né, do estado do Rio, né, você tem uns paredões que você fala que os materiais radioativos vão sendo acondicionados lá porque não tem ainda tratamento para rejeito assim, tá? Tempo, a emissão pode levar entre 50 e 300 anos para cessar, tá? O anterior não sei se eu li, o resíduo caracterizado como baixa ou média radioatividade, assim que eu falei até do lado do morro, né? Quando é de alta reatividade precisa ser resfriado e envolto em chumbo, aço e concreto para brecar essa radiação, tá? Em termos de acidentes, né, se mais curiosidade, tentar entender, em Chernobyl, 86, Fukushima, 2011, e aqui no Brasil o maior foi o Césio 137, que foi em 87, né, já lá se vão 30 e poucos anos, tá bom? Então vocês podem pausar, ver isso aqui com mais calma, até boto minha cara feia para cá para não atrapalhar, e vocês podem dar uma olhada, tá bom? O que a gente viu até aqui, então só para orientar, a gente falou um pouquinho de histórico, fundamentos da radioatividade, leis, tá? Aplicações de datação carbono 14, isso cai em algumas provas, e energia nuclear e lixo radioativo. Muito obrigado, até a próxima, galera. Se cuidem. Tchau, tchau. Namastê.